E aí eu contei para ela, né, que eu tinha ganhado R$ 37.000 só com o programa Renovação. Era pouco mais de 130 vendas, perto de 700 mil. Nos últimos 6 meses, eu faturei R$ 679.000. Foi 30.438, só pelo telefone. Eu tenho muito mais tempo hoje do que eu tinha antes. Hoje eu não preciso de um cliente que me pague menos de R$ 100.000, entendeu? Em um dia, nós vendemos R$ 30.000. Hoje eu consigo, por exemplo, cobrar até 10 vezes mais do que eu estava cobrando há um ano atrás. Quando eu olhei esses 37 mil na minha conta, eu falava, eu não acredito que eu produzi essa quantidade de energia. Com esse e-mail que ele me mandou, eu consegui fechar uma venda de R$ 5.000. Nas últimas análises que a gente fez, nossa taxa de conversão estava em 39%. Hoje eu cobro 4.000 em grupo. 3.000. Foi um programa de implementação que custava R$ 45.000. Foi aí que eu comecei a ser uma psicóloga bem paga. En términos de facturamento, foram $45.000. Valor total de em torno de 8 mil, valor com o desconto em torno de 5.900. O meu treinamento é o mais caro do Brasil hoje. Hoje nosso programa está, pela alta procura, a gente está aumentando para 8 mil. Hoje eu escolho o cliente que eu vou vender. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Vê se todo mundo me ouvindo aí. Se você estiver ouvindo, dá um oi aqui no chat, para eu saber que você está me ouvindo. Beleza. Beleza. Opa, legal. Show de bola, show de bola. Show de bola. Show de bola, show de bola. Gente, sejam muito bem-vindos a essa primeira aula de hoje, onde a gente vai falar sobre como você vender programa de coach, consultoria, mentoria e outros serviços por preços que variam de 5 a 50 mil reais. Estão animados para aprender isso? Que massa! A gente vai estar. Eu vou estar com um pouco de delay aqui, então pode ser que às vezes alguém responda e eu perca um pouco eu perco um pouco o time aqui, porque acho que minha máquina está um pouco mais adiantada, mas não tem problema não. Vamos lá. Para quem quer essa apresentação de hoje, tá? Essa apresentação de hoje é para coaches, consultores, terapeutas, tá? Que estão querendo conseguir clientes de alto valor, que estão querendo conseguir ser mais bem pagos pelo aquilo que eles fazem, estão cansados aí de ter clientes que reclamam de preço, que estão sempre insatisfeitos com as coisas que eles vendem, enfim, que querem conseguir melhores clientes. Também, essa é uma aula especial para quem é empreendedor. Então, se você é empreendedor, que está querendo conseguir ganhar mais dinheiro, está querendo aprender estratégias de marketing digital, está querendo aprender a trazer clientes para a internet, essa aula também é para você. Essa aula também é para especialistas, para influenciadores, para palestrantes de qualquer nicho, tá? Então, se você já tem algum trabalho na internet, se você já está fazendo alguma coisa na internet, mas você hoje, por exemplo, está lutando para trazer clientes qualificados para o seu perfil, você vai tirar muito proveito dessa série, desse treinamento. E principalmente, essa aula também é para profissionais liberais, quem vende qualquer tipo de serviço, quem vende algum tipo de produto pela internet. Então você também vai ter aí, tirar muito proveito disso. Se você ainda não vende pela internet, não se preocupa, porque ao longo desse treinamento eu vou explicar para vocês como você pode usar a internet para conseguir atrair clientes e conseguir melhores clientes, tá? Bom, por que você deveria prestar atenção nessa aula de hoje, tá? Deixa eu... Pode colocar meu slide aí? Ah, legal. Por que você deveria prestar atenção nisso, gente? E por que a gente está falando aqui hoje sobre clientes de alto valor, tá? Primeira razão é o seguinte: o preço que você cobra diz muito sobre você, tá? O preço que você cobra diz muito sobre você. Então, essa é uma primeira razão pela qual você deveria prestar atenção aqui nessa aula de hoje, porque se você cobra barato, se você cobra muito barato pelo seu produto, pelo seu serviço, é natural, principalmente se você vende serviços, é natural que os clientes esperem encontrar em você um profissional barato, tá?
Então, se você cobra barato, os clientes vão esperar encontrar de você um profissional barato. Ninguém vai, sei lá, na 25 de março, tá? E quer comprar um produto de qualidade, quer contratar um serviço de qualidade. Então, o preço que você cobra, se a pessoa não tiver nenhuma outra informação sobre você, apenas o preço, ela já vai julgar você. Segunda razão é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, né, ou já viram essa pesquisa, o que acontece? Uma empresa americana, uma grande empresa americana chamada Nielsen, ela fez uma pesquisa que ela diz o seguinte, 9 em cada 10 brasileiros estão totalmente dispostos a comprar produtos de elevado padrão de qualidade. Isso é uma pesquisa que foi feita pela Nielsen. A Nielsen é uma empresa de consultoria, de marcas no mundo inteiro. E ela fez essa pesquisa. E tem uma outra consultoria também chamada Mintel, vocês vão ver aí, ó, que fala o seguinte, ó, para o consumidor brasileiro, produto caro é produto bom. Isso também é um outro dado que está nessa pesquisa. Bom, além disso, essa pesquisa falou várias coisas, como por exemplo que 62% das pessoas acreditam que marcas mais caras têm mais qualidade. Eu quero que você preste bastante atenção nesse dado aqui agora, tá? Porque isso vai ajudar você a entender um outro fenômeno. Em 2017, quando eu fundei a Cliente Alto Valor, nós vivíamos uma crise econômica, uma crise que era na época da Lava Jato, né? Então muita gente falando que o negócio estava, enfim, mandando muita gente embora, muitas empresas indo muito mal. E naquela grande crise, um fenômeno estava acontecendo. Marcas de carro, marcas premium, marcas de alto valor, de um modo geral, estavam vendendo muito mais do que no outro período. Tá? Então, quem tinha aí empresas que vendiam marcas mais caras, estavam vendendo mais. E eu falava isso, né, que numa crise econômica, as marcas que vendem mais caro, elas se dão melhor, elas vendem ainda mais. E muita gente não entendia por quê, não acreditou, enfim. Em 2020, a gente começou a pandemia, e adivinha o que aconteceu? Cara, de novo, as marcas que vendem mais caro se sobressaíram. Você teve aí um crescimento de vendas de carro de luxo, de imóveis de luxo, tá? Você vê em Curitiba, né, imóveis vendendo, setor de serviço, a Porsche, gente, a Porsche aumentou as suas vendas em plena pandemia, tá? E você foi vendo aí, ó, crise leva extremo de valor, tá? Você sabe que teve uma reportagem, eu não trouxe aqui, que agora na pandemia estava faltando helicóptero. Faltando helicóptero porque estavam se vendendo muito helicóptero. Estava faltando helicóptero na pandemia. Olha que louco, né? E talvez você pergunte assim, mas Sandro, como assim? Por que numa época de crise se vende mais marcas mais caras, se contratam mais profissionais mais caros, se vende mais tudo que envolve alto valor, ou luxo, o que quer que seja? E a resposta não é muito difícil de você entender. O que acontece? Quando você tem uma crise econômica, vocês viram no dado anterior, né, a gente falando ali que para o cliente, marcas mais caras têm mais qualidade. Então, quando você tem uma crise, o que acontece numa crise, gente? Você tem algumas pessoas que vendem mais, algumas marcas que conseguem vender mais ali na crise, e você tem do outro lado algumas pessoas que perdem dinheiro. Então, numa crise sempre acontece isso. Você tem pessoas que ganham dinheiro e você tem pessoas que vão perdendo dinheiro ali na crise. Tá? Agora, olha que interessante. Quando você tem as pessoas que estão ganhando dinheiro na crise, o que acaba acontecendo com elas? Elas, muitas das vezes, começam a consumir ou a contratar pela primeira vez algum tipo de serviço mais caro. Então, a pessoa ganhou dinheiro na crise, começa a ganhar dinheiro, então ela pega e começa aí a usar melhor, né, a contratar serviços mais caros, a comprar marcas mais caras de modo geral. Por outro lado, as pessoas que já tinham dinheiro
e começaram a perder dinheiro na crise, elas começam a deixar de consumir algumas coisas que são menos importantes. Por quê? Porque geralmente a pessoa está muito bem acostumada com aquele profissional, com aquela marca, com aquele serviço, então ela não quer cair o padrão. Ou seja, numa crise, você acaba não sendo tão afetado assim pelas empresas que estão, pelas pessoas que estão com menos poder aquisitivo, e você passa a ter um incremento das vendas daquelas pessoas que estão pela primeira vez consumindo um serviço mais caro. Tá? E aí a gente começa a entender por que numa crise, você acaba tendo mais vendas, né, de produtos de alto valor. Bom, um outro dado interessante, e aí é o seguinte, para quem trabalha especialmente, né, com serviço, vocês já repararam que se você for no show, você pode ir na pista ou você pode ir no camarote. Se você for viajar de avião, você pode ir na classe econômica ou você pode ir na primeira classe. Enfim, praticamente, em boa parte das indústrias que você for olhar, você vai perceber que sempre existe uma marca, um produto premium para oferecer. Essas marcas sempre têm um tipo de produto mais caro, uma marca mais cara, uma versão mais cara, uma versão premium dos seus produtos para poder oferecer para as pessoas. E o que acaba acontecendo, gente? Eu pergunto para você, se você vende serviço, por que você não tem uma versão do seu serviço que seja uma versão premium? Por que você não tem uma versão premium do seu serviço? Por que você não tem? O que impede você de ter uma versão mais cara do seu produto ou do seu serviço? Porque, vamos lá, se você estivesse fabricando um produto, para quem fabrica um produto, é um pouco mais complicado, né? Porque a pessoa fabrica o produto, nossa, ela fabrica o produto, ela precisa, sei lá, tem que ir lá, tem que estocar, comprar matéria-prima, o que quer que seja. Se você, vende, tem um comércio, você precisa estocar um produto para vender produto mais caro. Agora, se você vende um serviço, gente, nada impede você de ter uma oferta de alto valor. Se você vende serviço, nada impede você de ter uma oferta mais cara, gente. Porque não custa nada você ter uma oferta de alto valor no seu portfólio de serviço. Além disso, é o seguinte, para quem vende alto valor, para quem vende serviços pela internet, ou quem quer vender pela internet, o jeito mais fácil de você escalar é com uma oferta de alto ticket. Esse é o jeito mais fácil. De longe, esse é o jeito mais fácil de você poder escalar o seu negócio. Muita gente, por exemplo, fica lutando, vendendo produtos baratos na internet, né? Vendendo às vezes e-book, um tipo de curso, coisas assim. Quando você colocar um produto de alto valor, é muito mais fácil você escalar. Por quê? Porque você na internet, você vai lá, você tem que fazer anúncios, né? Então imagina, você vai fazer anúncios, então o anúncio, se você vende um produto barato, é mais difícil para você poder ali ganhar, ter recuperar o dinheiro que você investe em anúncios. Então um produto mais caro, ele é muito mais fácil de você escalar pela internet. Outro dado interessante. Quem já parou para pensar aqui, que cliente que paga mais caro, ele tem mais resultado? Cliente que paga mais caro tem mais resultados? Já parou para pensar nisso? Eu não sei se tem algum coach aqui ou algum consultor aqui assistindo, imagino que sim. O que acontece, gente? Eu tenho uma aluna, teve uma aluna nossa, que ela era uma coach de relacionamento. E ela teve um caso bem interessante, porque ela vendia lá o serviço dela, né, e ela lançou um curso online. E era um curso que custava R$500. Tá? Era um curso que custava R$500. E ela, quando ela começou a usar a nossa metodologia, ela estava reclamando muito porque, enfim, ela fazia muito esforço para conseguir fazer uma venda.
Fazia muito esforço para conseguir vender. E aquilo era o seguinte, ela nunca ficava muito satisfeita, porque as alunas compravam o curso dela, o curso de relacionamento, e não tinham muito sucesso, né? E na verdade não tinham sucesso por quê? Porque elas não assistiam o curso. Você imagina? A aluna ia lá, pagava R$ 500 e não assistia muito o curso. E aí quando ela começou a usar o CDAV, que é o nosso método, ela pegou aquele curso online e transformou aquele curso num programa de mentoria, né? Então isso aí já é uma dica já para quem tem curso online, uma dica já vai para você, né? Você pode pegar o teu curso online e transformar o seu curso online no programa de mentoria. Como que ela fez isso? Ela agregou ao curso alguns encontros de dúvidas ao longo de 8 semanas. E ela passou a empacotar a oferta como um programa de mentoria. E aí o que aconteceu? Ela começou a vender. E ela estava faturando 40, 60 mil reais por mês. E aí tem uma coisa interessante. Um tempo depois, ela começou a comparar o desempenho das alunas que pagavam R$ 500 com o desempenho das alunas que pagavam R$ 5.000, que era o preço da mentoria dela, R$ 4.000, se não me engano. E ela reparou o seguinte, que as alunas que acessavam o mesmo conteúdo, olha só, estou falando do mesmo conteúdo, elas conseguiam ter mais resultado. E era o mesmo conteúdo. Só que as que pagavam mais caro tinham mais resultado. E ela foi tentar investigar para descobrir por que isso acontecia. E o que ela acabou percebendo? Que, na verdade, as alunas que pagavam R$ 4.000 assistiam todas as aulas, enquanto aquelas outras alunas que pagavam R$ 500 pelo mesmo conteúdo assistiam 1, 2 aulas e aí não tinham tanto resultado assim, tá? E olha que interessante, o conteúdo era o mesmo conteúdo, gente. Estou falando do mesmo conteúdo. Uma outra coisa que é interessante, né? A pessoa fala, Sandro, eu preciso ter autoridade para comprar mais caro? Eu preciso ter mais autoridade? E na real, gente, o preço, ele gera autoridade. Se você cobra mais caro, você naturalmente tem mais autoridade. Isso acontece pelo seguinte. Imagina que você, sei lá, sua mãe, seu irmão, seu filho, alguém que você ama, começa a passar mal, ficar doente, e aí você vai para o hospital. Chegando no hospital, você encontra um médico, e o médico fala assim, olha, esse caso é um caso que a gente vai precisar fazer uma cirurgia. E aí nesse hospital, você tem 2 médicos. Um médico que cobra R$ 1.000 para fazer o procedimento, fazer a cirurgia, e tem um outro médico que vai cobrar R$ 10.000 para fazer a mesma cirurgia. Eu pergunto para você, se você não tiver nenhum outro dado sobre esses médicos, qual dos 2 médicos você vai escolher para fazer a cirurgia do seu filho, da sua mãe, da sua esposa, do seu companheiro? Qual dos 2 médicos? Você teria coragem de deixar a vida do seu filho na mão de um médico de R$ 1.000? Bom, geralmente quando eu faço essa pergunta as pessoas dizem que não, né? Todo mundo sempre, ainda que precise fazer mais sacrifício, faz a opção de escolher um médico mais caro, tá? Outro dado importante, tá? Espera aqui meu slide aí. Produtos mais caros, serviços mais caros, gente, deixam as pessoas mais felizes. Eu brinco que eu falo o seguinte, eu nunca conheci ninguém, nunca conheci uma mulher que reclamasse, que estivesse infeliz porque comprou uma bolsa Louis Vuitton. Nunca conheci. Nunca conheci. Nunca conheci uma mulher que estivesse reclamando porque comprou uma bolsa Louis Vuitton. Não acontece, nunca vi, né? Nunca conheci ninguém, né? Nunca tive nenhum amigo que comprou aí um Porsche, uma BMW e, putz, veio reclamar porque, nossa, né, estava muito caro.
Gente, produtos caros deixam as pessoas mais felizes, tá? Isso é fato. Isso é fato. Marcas de alto valor, gente, tem muito menos concorrente. Se você vende um produto mais caro, né? Se você vende um produto mais caro, o seu serviço mais caro, você vai reparar que você tem muito menos concorrente do que as marcas mais baratas. Então, quem vende não importa o que você faça hoje, se você olhar para o seu mercado, você vai ver que a maioria dos seus concorrentes, eles vão cobrar mais ou menos o preço que você cobra. Mais ou menos o mesmo preço. Tá? Então, você acaba tendo muito concorrente, muita gente cobrando um preço mais ou menos, e enquanto isso, você tem uma ou duas pessoas cobrando aí um preço muito maior, um preço premium. Tá? Então, eu falo assim, no universo do alto valor, no universo do alto ticket, tá? A quantidade de concorrente é muito menor. Tá? É muito menor. Sem falar no fato que, galera, vender barato é caro. Tá? Vender barato é caro. Se você pegar aí, quem são as marcas que vendem barato? A Amazon, Casa Bahia. E essas marcas têm todas em comum o fato delas terem uma estrutura de custo muito grande, delas gastarem muito dinheiro, tá? Com logística, gastarem muito dinheiro comprando estoques muito altos. Enfim, vender barato é muito caro. Vender barato é muito caro. Tá? Bom, galera, queria só começando fazendo essa introdução, né? Essa vai ser uma semana bastante intensa, vai ter muito conteúdo ali, tá? Eu quero, ao longo dessas semanas, eu quero mostrar para você como é que você pode não só conseguir atrair clientes, a gente vai falar aqui não só como você pode atrair clientes para a internet, como você pode, enfim, trazer esses clientes aqui, como também como você pode criar produtos, como você pode lidar com clientes que reclamam de preço. Vai ter muita coisa para a gente poder falar aqui durante a semana. Eu vou ensinar aqui, ao longo desses próximos dias, como você pode atrair clientes, como você pode criar um funil, como você pode vender. Enfim, vai ter muito conteúdo aqui. Esse conteúdo, esse treinamento, é um treinamento inicial, um treinamento introdutório do método que a gente usa na Cliente de Alto Valor, chamado CDAV, né? Então, esse é um curso introdutório ali. A gente faz esse treinamento aqui, esse desafio gratuito, para que vocês possam conhecer um pouco do nosso método. E provavelmente, alguns de vocês, ao longo dessa semana, já vão sair daqui fazendo as suas primeiras vendas de alto valor. Essa é uma expectativa. Tá? Então, eu vou ensinar algumas estratégias aqui ao longo dessa semana para que vocês possam já nessa semana, tá? Nesse treinamento, vocês conseguirem os primeiros clientes. Então, na verdade, eu digo que esse treinamento ele funciona como uma espécie de amostra grátis do nosso programa. Beleza? Bom, então assim, vai ter exercício, vai ter dinâmica ao longo dessa semana e semana que vem a gente vai abrir as inscrições para o programa CDAV. Então, aqueles que gostarem dessas aulas ao longo dessa semana, vocês vão ter a oportunidade depois de se inscrever no programa completo, para quem quiser. E se você não quiser, você vai poder tirar bastante proveito, bastante valor dessas aulas gratuitas que vão sendo transmitidas aqui ao longo desses dias. Tá? Bom, vamos lá. Talvez você esteja querendo saber, né, como é que a gente descobriu. Deixa eu contar para você como é que eu cheguei nisso tudo. Como é que a gente descobriu isso, como é que eu cheguei nesse negócio, né, de falar de cliente de alto valor. E também, obviamente, me apresentar um pouco também, tá? Falar um pouco para quem de vocês não me conhece, para saber como que eu cheguei nisso, por que eu estou falando aqui de cliente de alto valor, quem sou eu para estar falando aqui disso, tá? Quem sou eu para estar falando desse negócio. Então, assim, primeira coisa que é bom a gente saber, né, não nasci em berço de ouro, tá? Não, apesar de hoje algumas pessoas disseram no mercado me consideraram um dos consultores mais bem pagos do país, nem sempre foi assim. Então eu não nasci aí em berço de ouro, não tive aí uma
uma vida abundante, vamos dizer assim, né? Quer dizer, não cresci aí num lar abundante, muito pelo contrário, minha mãe era doméstica, meu pai trabalhava na indústria, era bombeiro hidráulico, então assim, tive uma infância normal, vindo de uma família, né, humilde, pobre. Eu cresci num lugar muito violento, uma comunidade que é do Rio de Janeiro, e era muito complicado, porque era um lugar onde todo dia você tinha ali, cara, né, assassinato, morte, violência. E eu comecei a trabalhar muito cedo, porque eu de verdade eu queria sair dali, eu não queria continuar ali naquele lugar. E eu não tinha jeito, eu tinha que trabalhar desde cedo, porque para sair dali eu precisava ganhar dinheiro. E eu não tinha, meus pais não tinham como fazer isso, ninguém tinha como fazer isso, enfim. Aí eu comecei a trabalhar desde cedo ali, comecei vendendo jornal no Ferro Velho, trabalhando aí em diversos empregos, tentando achar um jeito de conseguir fazer dinheiro e poder mudar de vida. Então, eu entendo muito bem como é você começar aí do zero. Bom, ao longo dos anos, eu acabei trabalhando no banco, trabalhei num grande banco, que foi o Banco Real. Então, trabalhei durante algum tempo no Banco Real, comecei a trabalhar no Banco Real cedo. E já no banco, eu comecei a investir em alguns negócios, comecei a investir em algumas empresas que tinham lá do banco. Ao longo, entre os anos 2000 e 2006, eu atuei comprando e vendendo empresas, então eu comprei mais de 20 empresas nesse período. Comprei e vendi mais de 20 empresas nesse período. Basicamente, eu comprava empresas em dificuldade, reestruturava essa empresa e vendia. E eu sempre fui um apaixonado por consultoria. Eu sempre adorei consultoria. Então, na realidade, esse negócio de comprar empresa, ele veio para mim porque eu fazia consultoria e eu comecei a usar as estratégias que eu usava na consultoria para poder comprar negócios. Enfim. E eu comecei a entrar nesse mundo de auto ticket de verdade. E eu falo isso porque vocês vão ver que existe um mundo aqui do auto ticket. O auto ticket é um universo. Eu comecei a entrar nesse mundo há alguns anos atrás, mais ou menos 10 anos atrás, quando eu estava num evento. E nesse evento eu conheci um cara, né? E cara, era um cara que ele chegou para dar uma palestra no evento onde eu estava. Só que ele chegou nessa palestra e ele se apresentou como sendo o consultor mais caro da Rússia. E foi muito engraçado, né? Imagina, tipo, o consultor mais caro da Rússia, né? Foi um negócio meio estranho. E ele deu uma palestra nesse evento onde eu estava. Era um evento pequeno, um grupo de mastermind. E no final desse evento, ele começou a conversar ali com as pessoas que estavam no evento. E ele chegou para mim. Nessa época, eu fazia consultoria financeira, consultoria de marketing e vendas. E eu cobrava R$300 por hora. E eu lembro que quando ele chegou, ele falou assim, ele começou a perguntar, né, quanto que você cobra? Quanto que você... Começou a falar com o outro, quanto cada um cobrava. E eu falei, eu cobro R$300 por hora. E quando eu falei R$300 por hora, eu de verdade achei assim que eu cobrava muito bem, né? Que eu estava sendo muito bem pago. E ele falou assim, R$300 por hora? Assim, por que não 5 mil? Por que não 5 mil reais? Sabe quando você fica com uma coisa na cabeça que você não consegue, enfim, você não consegue dormir direito? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu não conseguia dormir. Aquela pergunta ficava na minha cabeça. Por que não 5 mil? É óbvio, gente, que se eu perguntar para qualquer um de vocês que estão assistindo, por que você não cobra 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais do que você cobra hoje? Você vai ter uma boa resposta. Eu também tinha uma boa resposta, porque eu não cobrava mais. Eu também tinha uma boa resposta. Só que no fundo, quando eu pensava nas respostas, todas elas me soavam algum tipo de desculpa. Eu não me convencia.
Não conversei. E aí, aquele russo, né, era um multibilionário russo, ele chegou e ele ensinou uma campanha de marketing para naquele dia, naquele evento ali. E ele foi embora. Bom, fiquei eu lá, fui para casa, e quando chegando do evento em casa, eu falei assim, olha, eu vou testar essa campanha, vou testar essa estratégia, vou testar fazer o que esse russo ensinou. Vou testar fazer isso. E eu tinha a minha consultoria, né? E eu criei um pacote de consultoria de alguns encontros por 15 mil reais. E eu fui oferecer isso para uma lista de contatos que eu tinha. Mandei um e-mail para uma lista de contatos oferecendo aquela minha consultoria de 5 mil. Desculpa, de 15 mil. Aquele pacote de 15 mil. E eu estava morrendo de medo. Eu estava com muito medo. Principalmente pelo seguinte. Eu não tinha curso superior. Eu não tinha nenhum livro escrito. Eu não tinha milhões de seguidores. Eu não tinha... assim, 15 mil reais era muito... Estou falando de uns 10 anos isso, tá? Então 15 mil reais era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Nenhum concorrente meu cobrava isso. Ninguém que eu conhecia cobrava isso. Mas eu fui. Acreditei lá no russo. E eu fiz a oferta. E logo depois que eu mandei esse e-mail para minha base, uma pessoa me respondeu. Uma pessoa que me conhecia, um conhecido meu, né? Me respondeu. E ele falou assim, Sandro, 15 mil reais por essa consultoria? Nem fulano de tal, aí ele falou o nome de uma pessoa lá, né, de uma pessoa famosa, nem fulano de tal cobra isso, Sandro. Quem que você pensa que você é? E aí, galera, quando eu li aquele e-mail, meu corpo gelou. Meu corpo gelou. Falei, caramba, meu corpo gelou. E eu falei, cara, que maluquice é essa que eu tô fazendo? Que maluquice é essa? Minha vontade era ir lá e pegar os e-mails de volta. Sabe quando você fica com vontade de você se arrepende amargamente de uma coisa? Eu falei, nossa, que maluquice que eu fiz, não devia ter feito isso. E caramba, enfim, tudo bem. Não tinha muito o que fazer. Só que um pouco depois, uma outra pessoa me mandou um e-mail. E ela falou assim, me respondeu, falou, Sandro, interessante. Queria saber mais dessa sua consultoria. E, gente, ele depois me comprou. E naqueles dias, aquela campanha me gerou 3 vendas de 45 mil reais. E quando aquilo aconteceu, sabe quando assim vira uma chave na sua cabeça? Parece uma coisa assim que... Como é que eu vou explicar? Depois que você vê uma coisa, não tem mais como você desver. Não tem como você desver. Eu estava vendo aquilo ali. Eu passei a ficar tão interessado sobre esse tipo de assunto que eu comecei a estudar sobre isso. Eu falei, bom, eu quero estudar. Eu preciso ver, né, por que no Brasil não tinha muito sobre esse assunto. Então eu comecei a estudar com pessoas na Austrália, na Rússia, comecei a estudar material do Parabelo na Rússia, comecei a estudar com pessoas dos Estados Unidos. Na realidade, eu descobri, naquela época, que a gente tinha mais ou menos assim umas, sei lá, 4 ou 5 pessoas que falavam e que ensinavam sobre auto ticket no mundo inteiro. Olha que loucura. E era tão louco, gente, que era assim, a impressão que eu tinha é que parecia que tinha uma espécie de sociedade secreta, sabe? Só tinha aquela meia dúzia de pessoas que falavam sobre aquilo no mundo. E aquilo era muito louco. Aquilo era muito louco. Enfim, bom, comecei a trabalhar e aplicar aquilo nos meus negócios. E eu comecei
Comecei a vender mais consultorias, montei uma infoeditora, comecei a fazer consultorias de marca digital, comecei a trabalhar com aquele tipo de oferta e estava tudo indo muito bem, estava ali ganhando meu dinheiro e feliz da vida com meus negócios. Até que um tempo depois, eu estava conversando com um amigo, Jober Chaves, que é o fundador da Universidade do Inglês. Para quem não sabe, a Universidade do Inglês é a principal escola de inglês online, né? A primeira escola de inglês online do Brasil. Eu estava conversando com o Jober, estava também no evento, conversando com o Jober. E o Jober falou assim para mim: Sandro, por que a gente não faz uma mentoria? Vamos abrir um programa de mentoria? Vambora. Aí eu abri um programa de mentoria com o Jober. Começamos a fazer mentoria. Só que era o seguinte, a gente começou a fazer mentoria e tal. A gente escolheu 12 pessoas para participar desse programa. Na realidade, nós tivemos umas 450 pessoas que queriam entrar. Dessas 450, a gente escolheu umas 12 para trabalhar com a gente. E a ideia era o seguinte, era trabalhar com pessoas que já tinham algum tipo de experiência aí, com marca digital, com lançamento, com venda pela internet. Montamos essa mentoria. Só que o que acabou acontecendo? Estava na mentoria rolando e tinha uma pessoa, na verdade tinha algumas pessoas na mentoria que elas tinham começado com um negócio e parece que no meio do caminho elas tinham desistido. Elas estavam queriam mudar de nicho. Então, a pessoa começou fazendo uma coisa, no meio do caminho queria mudar de outra coisa, e eu comecei a lidar com aquilo. A gente foi resolvendo esse tipo de coisa, e tinha um rapaz, que o caso dele estava muito complicado. Ele tinha lançado um curso, era um curso que ensinava as pessoas a fazerem kalimba. Kalimba é um instrumento musical, uma espécie de harpa em miniatura. Ele fez um curso online que ensinava as pessoas a aprender kalimba. E ele estava lá naquele curso, mas ele mudou. Ele queria mudar de ideia. Ele não queria mais falar de kalimba e ele falou assim: eu quero ensinar sobre meditação. Vou ensinar sobre meditação. Ele tinha morado muito tempo na Índia, sabe, aqueles ashram, aquelas comunidades da Índia. E ele falou: quero ensinar sobre meditação, vou falar sobre meditação e tal. E aí ele começou com esse negócio da meditação. Só que um tempo depois, ele também desistiu. Mudou de ideia. Não queria mais falar de meditação. Mudou, não queria mais falar. Aí ele queria falar de musicoterapia, sei lá, ou algo parecido. O fato é que ao longo do ano, toda hora ele ia mudando de ideia. Toda hora ele ia mudando de ideia, ia mudando de ideia, ia mudando de ideia. E eu comecei a ficar preocupado. Porque foi chegando no final do ano e ele mudava tanto de ideia que não dava tempo dele ganhar dinheiro. Porque ele mudava de ideia e não conseguia desenvolver nada. E foi então que eu comecei a pesquisar uma maneira de ajudar aquele rapaz. E um dia eu liguei para ele. Estava em casa na piscina. E eu liguei para ele. Falei: cara, vou fazer uma sessão de coach com ele. Eu liguei, eu lembro que eu fiquei andando assim, falando no telefone para lá e para cá. Fiquei mais ou menos, sei lá, uma hora com ele no telefone. A ideia era a seguinte: eu queria ajudá-lo a decidir qual nicho ele ia trabalhar. O que ele ia fazer. Uma vez que eu decidisse o que ele ia fazer, o próximo passo, obviamente, era ajudar ele a criar um produto e a vender isso na internet, de alguma maneira. Então, eu comecei a fazer esse trabalho com ele. E no final daquela nossa sessão de coach, ele tinha finalmente decidido o que ele ia fazer da vida dele. E, gente, para minha surpresa, não era nada relacionado à música, não era nada relacionado à meditação, não era nada relacionado essencialmente a autoconhecimento. O que ele queria falar era sobre como ajudar mulheres a conquistarem um relacionamento.
ele tinha finalmente decidido. Pasmem, é isso mesmo. Ele ia ajudar mulheres a conquistar um relacionamento. Não era nada relacionado. E aí eu falei, bom, agora ferrou, né? Agora ferrou. Como é que eu vou fazer ali com ele? Agora ferrou. Bom, não dava para poder ajudar ele a fazer um produto barato, não dava para ajudar ele a fazer um curso. E eu pensei assim, cara, se fosse eu, o que que eu faria? O que que eu faria? Né? E eu falei assim, cara, o que eu faria? Eu venderia caro. Eu transformaria esse projeto num produto mais caro. E eu peguei e ensinei ele a transformar, a criar um produto. Criamos um produto de relacionamento. E ele usou isso, ele vendia esse produto por R$4.000. E ele se tornou um coach de relacionamento. E a pergunta de 1 milhão é o seguinte, gente. Por que algumas pessoas fracassam? Por que algumas pessoas não conseguem vender programas de alto valor? Por que algumas pessoas não conseguem clientes de alto valor? Tá? Primeira coisa é o seguinte. Quem aqui acha que para você conseguir clientes de alto valor, se você estiver começando, por exemplo, você precisa começar vendendo barato? Quem aqui acha? Quem acha que para você poder começar, se você estiver começando aí, você precisa começar... Quem começou aqui cobrando barato? Quem começou cobrando barato? Quem começou vendendo seus serviços cobrando barato? Tá? Tem uma coisa que eu chamo que é síndrome da garoto. E você vai entender, se você começou cobrando barato e você tem dificuldade hoje, você vai entender isso. E se você estiver começando agora, eu espero que você também fique muito atento ao que eu vou falar aqui. Tá? O que acontece, gente? Muita gente acha que quando está começando, precisa começar vendendo barato. A pessoa, sei lá, ela faz uma formação de coach, ela começa como terapeuta, ou ela monta um negócio de consultoria, ou ela acabou de se formar na faculdade, e ela acha que precisa cobrar barato, gente. E ela fala, não, eu vou começar cobrando baratinho. E aí, o que acontece? Geralmente, o que acontece? Quando você começa a cobrar barato, é muito difícil você conseguir escalar o preço depois. É muito difícil. E se você começou cobrando barato, você sabe o que eu estou falando. É muito difícil. Isso acontece, gente, pelo seguinte. Preço é posicionamento. Tá? Geralmente as pessoas acham que elas têm que começar cobrando barato porque elas foram educadas dessa maneira. O que eu quero dizer com isso? A pessoa ela pensa assim, bom, como é que funciona o cérebro da gente? A gente é preparado para fazer a faculdade, arrumar um emprego, conseguir uma promoção, conseguir a promoção, fazer uma outra faculdade, ou fazer uma pós-graduação, um MBA. E no mundo do emprego, a regra que vale é que quanto mais cursos você faz, quanto mais tempo você tem de experiência, maior é a sua renda. Não é assim que funciona? Diz aí se não é assim que funciona. E por que isso acontece? Porque a pessoa no emprego, ela ganha triênio, biênio, né? Ela é acostumada, ela vai ganhando mais à medida que o tempo vai passando. Vai sendo promovida e vai ganhando mais dinheiro. No mundo do emprego funciona assim. Você ganha mais, quanto mais tempo de experiência você tem, quanto mais enfim, a sua renda está muito atrelada à sua experiência. Só que quando você monta um negócio, e não importa se você é uma nutricionista,
se você é um terapeuta, se você é um contador, quando você monta um negócio, qualquer que seja o negócio, essa regra não se aplica. Essa regra não se aplica. Por que não se aplica, gente, essa regra? Porque preço, gente, é posicionamento. Preço é instrumento de marketing. É composto de marketing. É por isso que, quando você pega a Garoto cria chocolates populares desde o começo. A Garoto começou com uma marca de chocolate popular. A Copenhagen começou com uma marca de chocolate premium. A Copenhagen não começou cobrando o mesmo preço que a Garoto cobrava e depois foi aumentando os seus preços com o tempo. Não, ela já começou desde o dia zero como uma marca de chocolate premium. Eu até brinco, né? Que eu falo assim, olha, gente, quem nasceu para ser Garoto nunca chega a Copenhagen, hein? Enfim, mas é isso, gente. Preço é posicionamento. É muito difícil uma marca mudar o posicionamento depois. É muito difícil. Tá? É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Tá? A outra razão pela qual que muita gente fracassa quando vai vender um produto mais caro é o que eu chamo da armadilha da macumba. A armadilha da macumba. Olha essa tela aí, ó. Tá vendo aí? Astrologia. Trago a pessoa amada em 7 dias. Repara bem, se você trocar a palavra astróloga e colocar a palavra coach, ou terapeuta, ou o que quer que seja, vai fazer diferença, gente? Responde aí, vai fazer diferença para o cliente? Cara, não faz diferença. Eu costumo falar assim, né? Gente, não importa se você é coach, é consultor, se você usa EFT, TFT, terapia holística, física quântica, búzios, tarô cigano ou macumba, quando tudo que o seu cliente quer é ter de volta a pessoa amada em 7 dias. Gente, não faz diferença. Não faz diferença. A língua do cliente é a língua do resultado. É a língua do resultado. O cliente quer saber de resultado. O cliente está se lixando. Qual é o método? Qual é a técnica que você vai utilizar? Para o cliente, o que importa é o resultado. É o resultado. Aliás, aproveitando, escreve para mim no chat aí qual é o seu negócio? O que você faz? Escreve no chat para mim o que você faz aí. Coloca no chat aí. Se você qual é o seu negócio? O que você tem? Coloca no chat aí para mim saber. Tá? Escreve no chat aí. O que você faz? Você é coach, você é consultor, você é terapeuta, você trabalha com serviço, você é profissional liberal, o que você faz? Escreve também para mim qual é o seu desafio para cobrar mais caro. Escreve aí, coloca aí, vamos saber. O que impede você de cobrar mais caro hoje? Qual é o seu desafio? Tá? Escreve aí para mim. O que te impede? Qual é o seu desafio? Escreve aí, que eu quero falar. Ó, tô vendo ali, ó, a gente tem consultor, terapeuta. Ah, massa. Ótimo, legal. Legal. Tô vendo aí, tem mentores aqui. Nossa, temos gente de várias áreas. Olha que interessante. Olha que interessante. Tá. Ótimo. Profissionais da saúde. Olha que interessante. Gente, a área de saúde, que nicho bom para você poder cobrar mais caro, gente. Nossa. Gente na área de marketing digital. Olha, eu não entendo uma pessoa do nicho de marketing digital não ter clientes de alto ticket. Eu não entendo. De verdade, eu não entendo. Como uma pessoa do nicho Não entendo. Quer ver uma outra razão? Ó, outra razão pela qual
um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo. Eu chamo também da armadilha da Fiat Uno. Tá? Essa armadilha, isso é um problema muito comum, principalmente para a galera que já está na internet, que já tem audiência. Isso nossa, comum, tá? Imagina o seguinte, quem aqui já fez uma oferta e não vendeu? Quem aqui está pensando assim, Sandro? Ah, na minha audiência não tem gente que tem clientes que pagam. A minha audiência, todo mundo é sem dinheiro. Quem pensa isso aqui? Fala para mim. Quem pensa que isso? Quem é que acha que fala assim, na minha audiência ninguém tem dinheiro, meus seguidores não têm dinheiro, eu só tenho um cliente pobre, eu só atraio clientes que reclamam de preço. Quem aqui tem esse problema? Escreve para mim aí. Escreve para mim aqui. Eu vou explicar para você como é que você muda isso agora. Estão preparados? Estão preparados? Vamos lá. Vamos lá. Eu quero saber aqui. Ó, imagina o seguinte, gente. Imagina o seguinte. Imagina o seguinte, olha só. Você está lá. Digamos que você tenha uma agência de carro. Seja de carro. E aí você tem uma agência de carro e você vai para a internet vender carro. Aí você vai para a internet vender carro e você fala assim, caramba, vou construir uma audiência. Aí você vai construir uma audiência e você começa a criar conteúdo e construir uma audiência. Aí você fala assim, cara, vou vender um carro aqui na internet. Qual carro? Qual carro? Ah, vou vender uma Fiat Uno. Não é assim que você pensa? O seu produto é uma Fiat Uno. Por que Fiat Uno? Porque você fala assim, poxa, Sandro, Fiat Uno é um carro popular. Fiat Uno é um carro popular. Fiat Uno é um carro que todo mundo gosta, né? Tem a melhor relação custo-benefício, Fiat Uno. Então vou vender Fiat Uno. Todo mundo pode comprar Fiat Uno. Vou vender Fiat Uno. Né? Aí você vai vender Fiat Uno. Você vai lá e faz uma campanha na internet e você oferece a sua Fiat Uno. Só que você não vende muito. As pessoas não ficam muito interessadas na sua Fiat Uno. Você não vende muito Fiat Uno. Você faz um lançamento, você faz uma campanha, você faz uma oferta, o que quer que seja, a Fiat Uno não emplaca. E aí você fala assim, pô, por que será que a Fiat Uno não vendeu, né? As pessoas começam a dizer para você assim, porque agora eu tô sem dinheiro, porque agora não dá e tal. E, putz, né, agora não tá indo, tô meio sem grana. E aí você fala assim, poxa, o pessoal tá sem grana. O pessoal tá sem dinheiro na minha audiência. Aí você fala assim, bom, vou fazer uma promoção? Fazer uma promoção, né? Você volta e fala assim, gente, Fiat Uno agora com IPVA grátis. Você dá um bônus. Fiat Uno com IPVA grátis. Fiat Uno com aerofólio, tapete, retrovisor, né? Você faz uma campanha da Fiat Uno. Fiat Uno agora, né? E você vai todo empolgado, achando que agora vai vender. Agora a Fiat Uno vai vender. Mas, na verdade, a coisa não emplaca. Você continua sem vender muito Fiat Uno. Aí, você fala assim, cara, tá difícil. Só que acontece uma coisa interessante. Você começa a ouvir os clientes falarem para você assim, poxa, eu adorei a sua oferta, adorei a promoção, só que agora estou sem dinheiro, agora, nossa, minha sogra está lá em casa. Minha sogra está lá em casa e não está dando porque eu estou gastando dinheiro com minha sogra. Ou então, nossa, putz, acabei agora de comprar aí, né, fazer uma compra grande, estou sem dinheiro. Poxa, vai ficar para a próxima. E tem gente que fala assim, quem já ouviu isso, gente? Quem já ouviu isso aqui? Já ouviram? Quem já ouviu isso aqui?
Quantas vezes você já ouviu o cliente falar assim, não, na próxima vez eu compro. Na próxima, com certeza eu compro. Né? Quem já ouviu isso aí? Na próxima vez eu compro. Na próxima. É assim, né? Quem já ouviu isso aí? Não. Poxa, na próxima vez que você vender, agora não dá, mas adorei sua oferta, na próxima eu vou querer. Já ouviram isso? Então, gente, e aí você está lá vendendo a sua Fiat Uno e você fala assim, poxa, estamos vivendo uma crise. Ninguém tem dinheiro, eu fiz uma oferta aqui, né, de Fiat Uno com PVA grátis, ninguém comprou ainda, as vendas não foram lá, essas coisas todas. Realmente o negócio tá meio complicado. Aí o que você faz? Você vira e você fala assim, gente, Fiat Uno agora em 72 vezes no carnê do boleto. Num ato de desespero, você vai vender a Fiat Uno no boleto, porque ninguém tem dinheiro. Agora, galera, o que acontece? O tempo todo em que você estava ali vendendo a tua Fiat Uno, tinham algumas pessoas que gostariam de comprar uma BMW. Só que você nunca ofereceu BMW. E não adianta, porque para o cliente que quer comprar BMW, não adianta você oferecer a Fiat Uno nem de graça. Ele não vai comprar. Porque um cliente BMW não vai comprar Fiat Uno. Não é uma questão de preço, gente. E é por isso que muitas vezes eu vejo muita gente aí na internet que reclama que não tem dinheiro, que reclama que não consegue clientes melhores, quando na verdade eles nem têm uma oferta melhor para esses clientes. Eles nem têm um posicionamento adequado para esses clientes. Uma outra coisa, tá? E aí isso me leva a um outro ponto. Há um tempo atrás, eu estava no mercado e lá em casa, né, a gente adora comer açaí. Eu gosto muito de comer açaí. E eu gosto muito de comer açaí com granola. Só que assim, não é qualquer granola que você consegue comer com açaí, porque o açaí com granola, a granola que eu gosto é uma granola mais crocantezinha e tal, né? Então eu fui no mercado comprar uma granola para comer com açaí. E quando eu cheguei no mercado, eu olhei para a prateleira e eu vi essa prateleira, eu tirei essa foto. Bom, se coloca no meu lugar como cliente agora, gente. Eu queria comer uma granola, comprar uma granola para comer com açaí. E aí eu vi uma granola azul, uma vermelha, uma preta, uma azul mais clara, uma com um vermelho, né, e um rosinha. Você concorda comigo que quando eu olho para essas granolas, eu não consigo saber qual é a granola melhor, porque todas elas parecem iguais? Você concorda comigo? Todas elas parecem iguais. As diferenças são imperceptíveis. Gente, diferenciação. Se você quer vender alguma coisa mais caro, você precisa se diferenciar. É exatamente assim que eu vejo muitos profissionais hoje em dia. Muitos profissionais reclamam que não conseguem clientes melhores, mas eles não se diferenciam. Eles são iguais a todos os outros. E, obviamente, eles vão ter clientes igual a todos os outros. Vão ter as dificuldades que todos os outros têm. Então, galera, diferenciação. Se você quer vender mais caro, você precisa aprender a se posicionar como um profissional mais caro. Você precisa ter elementos,
ter atributos que vão diferenciar você de todo o resto. Senão você vai ser só mais um profissional granola. Tá? Bom, vamos lá. Vou explicar para você por que esse método, por que o método que a gente ensina funciona. Né? Por que o CDAV funciona? Por que dá certo? Por que vocês, ao longo da semana, eu vou mostrar para vocês, eu vou mandar para vocês vários casos que a gente tem de pessoas que vão ganhando. Gente que começou cobrando R$180 e hoje cobra R$18.000 por um serviço. Vou mostrar como isso tem feito. Por que o programa funciona? Tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda. E aí, gente, anota, pega um papelzinho, uma canetinha, anota isso que eu vou dizer aí, tá? Isso é muito importante. Todo produto tem por premissa resolver um problema. Faz sentido? Todo produto tem por premissa resolver um problema. Na internet é assim que funciona. Todo mundo que compra alguma coisa, ela compra porque ela quer resolver um problema. Ela tem um problema, ela quer resolver este problema, então ela compra esse produto. Tá? Agora, nem todo problema precisa ou merece ser resolvido. Tem problemas que eu chamo que são problemas de alto custo. Tá vendo? O que é um problema de alto custo? É um problema que gera alto impacto emocional e alto impacto financeiro na vida do seu cliente. Se o problema gera alto impacto emocional e alto impacto financeiro, esse problema ele vai ter uma urgência, vai ser urgente. Então, se é um alto impacto emocional, alto impacto financeiro, gera uma urgência. Então, assim, o seu serviço, o que eu quero que você entenda aqui desse slide, o seu serviço, ele precisa resolver um problema de alto custo. E que esse problema de alto custo é um tipo de problema que, para o seu cliente, ele tem alto impacto emocional e alto impacto financeiro. Então, por exemplo, né, o meu produto, ele resolve um problema do meu cliente, que é um problema de frustração, de insegurança, de cansaço, ou seja, impacto emocional. Então, o cliente que compra o meu produto, por exemplo, dando um exemplo aqui, ele compra porque ele tem ele está cansado, está frustrado, está cansado de ter cliente que reclama de preço, está cansado de tentar vender e não conseguir vender, está cansado de não fechar vendas, está cansado de trabalhar muito e ganhar pouco, está cansado de não ter tempo para a família. Então, olha, ele tem um impacto emocional muito grande. O cliente que não tem o cliente que não consegue ser bem pago, ele tem isso. Ao mesmo tempo, ele também tem impacto financeiro. Né? Ele tem uma imprevisibilidade financeira. Quem aqui sente isso? Imprevisibilidade financeira. Você fica trabalhando, e você não sabe se você vai ter dinheiro no mês que vem, no outro mês. Não é complicado isso? Você viver assim na corda bamba financeira, sem saber, sem ter uma previsibilidade financeira, sem saber se você pode comprar alguma coisa parcelada, fazer um financiamento, porque afinal de contas você nunca sabe quando vai entrar o dinheiro. Então, isso é um problema, isso é um impacto financeiro. Agora é o seguinte, se o problema que você resolve, ou quando o problema que você resolve, ele atende a um cliente que está sofrendo desse tipo de impacto, ele tem mais urgência. E se tem mais urgência, o preço é maior. E aí, quando você pensa em problema, existem 3 grandes perfis de clientes. Eu chamo de clientes curiosos, inseguros e aflitos. Vamos lá, olha só. Olha só, gente, estou sendo bem didático aqui para você poder entender, tá? Primeiro é o seguinte, o cliente que está na internet querendo contratar alguma coisa, ele está querendo resolver um problema, certo? Agora, tem vários níveis de problema. Tem pessoas na internet que elas fazem parte dos clientes curiosos. Quem são clientes curiosos, gente? São aqueles clientes que não sabem que tem um problema. Então, sei lá, vamos dizer que você ajuda pessoas que tenham ansiedade.
Você ajuda as pessoas a acabar com a ansiedade. Tem pessoas, né, na sua audiência ali que elas são ansiosas, mas elas não sabem exatamente os impactos disso. Elas não estão tão conscientes assim. Então, assim, elas têm um problema, mas elas não estão, assim, querendo resolver aquele problema, até porque elas nem entendem exatamente o problema ainda. São os curiosos. A maioria das pessoas, elas são curiosas. Aí, a gente tem um outro grupo, que eu chamo dos inseguros. São aquelas pessoas que sabem que tem um problema, mas não estão buscando uma solução. Sabe? Por exemplo, a minha esposa, ela tem um problema de coluna. E aí, um tempo atrás, ela estava com muitas dores na coluna, sentindo muitas dores. Só que assim, ela já foi ao médico, e o médico falou para ela o seguinte, que no caso dela, não tem muito o que fazer. Ou ela faz cirurgia, ou ela toma remédio. Então ela estava meio que conformada com aquela situação. Aí um dia ela estava com muita dor, e a gente conversando, e eu falei para ela, querida, já pensou em procurar um quiroprata? Ou alguma coisa de acupuntura? E ela falou assim, não procurei, mas vou procurar. Ela foi na internet, buscou lá, né, quiroprata, aqui na Barra, a gente mora aqui no Rio, aqui na Barra, no Rio de Janeiro. Ela achou um médico, ligou para ele, marcou uma consulta, foi lá no dia seguinte, ele examinou, ele explicou para ela qual era o problema, por que ela tinha aquele problema e o que ela tinha que fazer para resolver. Grava isso. Ele explicou qual era o problema, por que o problema existia e o que ela tinha que fazer para resolver. Essas 3 coisas foram suficientes para que ela contratasse ele. E ela contratou. Repara, foi rápido. Por que foi rápido? Porque ela era uma cliente insegura. Quando ele deu clareza para ela, ela se sentiu mais segura e comprou. Ele não teve que fazer conteúdo na internet, criar uma audiência gigante, nada disso. Ela era uma cliente insegura. 30% dos seus clientes vão ser assim, da sua audiência, vão ser assim, de pessoas que são inseguras. Agora, tem um grupinho lá que são 10% de pessoas que sabem que tem um problema e estão buscando uma solução. É aquela pessoa que está no Google buscando como eliminar dor de coluna. Tá? Se você for ver, tem gente que está na internet fazendo isso, buscando uma solução, gente. Agora, olha que louco. Para você poder conseguir cliente de alto valor, você só precisa se concentrar nessa faixa dos 30% e dos 10%. É só você oferecer para esse grupo de clientes. É só você se posicionar para esse grupo de clientes. E quando você se posiciona para esse grupo de clientes, que são os clientes inseguros e os clientes aflitos, gente, é aí que a mágica acontece. É nesse ponto que a mágica acontece. Quer ver uma coisa louca? Olha só. Eu fiz aqui uma pesquisa, só para exemplificar. Só para vocês terem uma ideia. Ó, lá no Google tem uma ferramenta chamada Google Planner que você consegue saber o volume de pesquisas que estão sendo feitas sobre uma determinada palavra-chave. Eu coloquei isso aqui só para exemplificar um pouco o que eu estou querendo mostrar para vocês. Aí eu cheguei lá e coloquei assim, ó, como salvar meu casamento. Repara que, para essa palavra, como salvar meu casamento, o Google me disse que tem 1000 pessoas todos os meses buscando uma solução para isso. Olha que louco! 1000 pessoas todos os meses digitando como salvar meu casamento. 1000 pessoas todos os meses. Agora que interessante. Aí eu fui lá e fui ver, então tá, vamos ver quais são, quem que está vendendo para essas pessoas. Aí, ó, você vai ver aqui, ó. O que tem aqui, ó? Livro, né? Aí depois tem um curso, tem um outro livro, tem um e-book, e depois tem uns artigos. Cara,
olha que louco, não tem nenhum profissional com uma oferta de alto ticket no Google Preço Público. Não é impressionante? Não tem nenhum. Faz o teste você aí. Bota no Google aí como salvar um casamento e vai ver. Ou seja, gente, essas pessoas que estão na internet digitando como salvar meu casamento são clientes aflitos. Aflitos. Tem 1000 pessoas todos os meses aflitas querendo saber como salvar o casamento. Agora eu vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte. Imagina que você tenha, né, uma oferta de um serviço que custe, sei lá, R$4.000. Você tem um programa, uma consultoria em grupo, ou alguma coisa, de R$4.000 para esse público. E você vai e você oferece para esse público. Tá? Tem 1000 pessoas por mês. 1000 pessoas. Imagina que você faz uma oferta de R$4.000 e dessas 1000 pessoas que estão todo mês buscando, você vende para 10 todo mês. 10. Só 10 clientes. Você teria uma renda de R$40.000 só desse grupo. Só desse tipo de serviço. Ó, 10 pessoas no universo de 1000 pessoas, a gente está falando de quê? De 0,1% dessa audiência. 0,1%. Você vende para 10 todo mês. Vocês estão entendendo o tamanho dessa oportunidade, gente? O tamanho. E eu assim, olha, isso, o que eu estou falando agora sobre salvar o casamento, isso acontece em vários mercados. Isso acontece em vários mercados. Tá? Em vários mercados. Isso acontece, tá? Eu diria que todos vocês que estão aqui me assistindo hoje, vocês têm esse mesmo tipo de oportunidade no nicho de vocês. É só saber colocar, é só saber identificar qual é o problema que você resolve. Bom, agora é o seguinte, a gente está caminhando aí para o final dessa aula, né? Na próxima aula, eu vou falar, eu sei que alguns de vocês, talvez vocês ainda tenham algumas perguntas aí. Na próxima aula, eu vou falar sobre como é que você pode fazer até R$1 milhão por ano sem ter seguidores, sem ter experiência, mesmo que você não tenha um produto. Como é que você pode aproveitar essa oportunidade? Você pode falar, Sandro, mas eu não sei salvar casamentos, mas eu não sei. Você vai descobrir na próxima aula como você pode aproveitar várias oportunidades como essa, mesmo que você não tenha um produto ainda, não tenha um serviço ainda. Então fica ligado, esse é o tema da próxima aula. E é o seguinte, um outro aviso que eu quero dar aqui é o seguinte, gente, ao longo dos próximos dias, aliás, desculpa, no último dia, a gente vai fazer um sorteio aqui. A gente vai colocar um quiz, tá? Então eu vou vou fazer um quiz aqui no último dia. E quem fizer o quiz e acertar aí o meu número de questões vai participar de um sorteio que vai rolar aí no final de semana. Então fica ligado no que vai acontecer aqui nessa aula, anota tudo que vai acontecer, vai ter mais coisas. Na próxima aula, nossa próxima aula vai ser na quarta-feira, onde eu vou falar isso, como é que você pode conseguir fazer até R$1 milhão por ano sem ter produto, sem ter audiência, sem ter experiência, mesmo se você não tiver aí um universo de seguidores. Você vai descobrir como você pode conseguir. Vou trazer também alguns estudos de caso aqui para você poder entender como isso tudo funciona. Então é isso, gente. Obrigado aí, vocês, por terem me acompanhado até agora, né? Fiquem ligados aí no Instagram, no grupo lá do WhatsApp, que vai ter bastante novidades aí para vocês. Mas fica ligado, vejo vocês na quarta-feira, espero vocês de volta aqui na próxima quarta-feira, gente. Até mais, boa noite, muito obrigado. Eu sou Rafaela Generoso. Há 10 anos eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu sou executiva nessa área. Eu tenho umas filhas muito compreensivas. Só que eu vim de um histórico onde a minha mãe faleceu de câncer. Eu comecei a viajar, tá fora.
E ali chegou um momento da minha filha falar pra mim: mãe, esse mundo coach não vai parar? E naquele momento começou a doer. Eu comecei a sentir em mim a dor da filha que perdeu a mãe. E a minha filha, de vez em quando, chegava uns momentos que eu viajava, ela ficava ligando, preocupada se eu ia voltar. Porque ela viu a dor que eu senti de perder minha mãe. Então aquilo começou a acionar dentro de mim a importância de estar nos fins de semana com elas, não produzindo conteúdos, ir pra praia com elas, estar mais em família, porque isso é importante pra mim. Eu queria trabalhar menos, fazer mais dinheiro, impactar mais profundamente as pessoas, porque eu sei o quanto eu posso fazer isso. Ali, foi a hora que segurou mais. Num desses dias que eu estava muito cansada, mas como eu gosto muito de estudar ali, as meninas já tinham dormido, eram as 11 horas da noite, eu vi um anúncio: fazer mais dinheiro, trabalhar menos. E ele tinha tocado muito a armadilha, assim, vamos dizer assim, o que me pegou foi uma coisa que foi assim: quem nasceu garoto não vai ser um Copenhague. E eu sabia que eu era o Copenhague, eu sabia que eu era a bolsa da Louis Vuitton. Eu não estava oferecendo o público certo. Falei, cara, o que tá faltando para mim? Esse cara vai me ajudar. Porque numa sessão que eu tive com ele, eu alinhei com a minha missão de alma. E foi tão incrível que quando eu saí do posicionamento de coach de prosperidade e riqueza, que eu quero ajudar as mulheres espiritualizadas a viver uma missão de vida delas, quando eu saí do quarto que eu tava, né, o escritório, fechei a porta, ninguém na minha casa sabia o que eu tava fazendo lá dentro. Mas a minha filha de 4 anos, a Serena, ela veio correndo para perto de mim e me abraçou e falou assim: mãe, eu te amo. Você é o sol de ouro do mundo, você é o sol de ouro da minha vida, você é o sol de ouro dessa família. E quando ela falou aquilo, confirmou dentro de mim o que eu vim fazer nesse mundo. E ali, eu sabia que eu podia seguir o que estava fora a verdade que o Sandro traz. Quando eu tive o encontro com ele e eu firmei o posicionamento, as coisas começaram a se alinhar. E então a gente foi construir a mensagem, aquele mensagem atraente, para poder chamar as primeiras pessoas. E com a mensagem que ele fala: com essa mensagem eu fiz 30K. E na hora que eu coloquei aquela mensagem, eu fiz 30K. E foi uma coisa muito rápida. E quando eu decidi fazer um programa agora, tá desenhado, eu vou fazer, que eu tomei coragem, assim, que eu tinha uma estrutura para vender, eu fiz 6 dígitos naquele mês. E foi assim, sem ter que investir. Meu webinário não estava nem rodando, até para ser contraproducente. Vamos dizer que tem que ser. Eu entendi a estrutura dele e eu usava por onde eu ia. Eu decidi que eu iria trabalhar com celebridade. Eu quero trabalhar com celebridade, com presidente de empresa, com as maiores executivas que tem. E já estou atendendo, já estou na minha 4ª atriz que eu estou atendendo, tive esses dias reunião com técnico do time de futebol. Então, assim, eu cheguei onde eu queria, no tudo que eu queria.